Na recepção do meu casamento, minha mãe me chamou com a voz trêmula e disse: Não beba nada que te oferecerem. No começo, eu ri, achando que ela estava sendo apenas superprotetora, mas então ela sussurrou: É sobre o seu noivo. 10 minutos depois, a polícia entrou e tudo o que eu pensava saber sobre meu novo marido desmoronou. Antes de contar o que aconteceu a seguir, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Meu nome é Raquel Carter e, no dia do meu casamento, eu me senti a mulher mais sortuda do mundo. O salão da recepção estava cheio de música, risadas e o tilintar de taças. Os convidados dançavam sob luzes suaves. Garçons circulavam com bandejas de champanhe, e eu estava cercada por amigos e familiares que tinham vindo celebrar minha nova vida. Eu vestia o vestido com o qual sonhava desde a adolescência, um longo branco com mangas de renda. Minha irmã mais nova, Kayla, rodopiava ao meu redor, os olhos brilhando enquanto me provocava. Você está radiante, Raquel. Parece a princesa que sempre quis ser. Eu ri, com as bochechas aquecidas de felicidade, e a abracei forte. Meu pai, Daniel, estava perto do buffet, conversando com parentes, com o sorriso calmo de sempre no rosto. Ele sempre foi a força silenciosa da nossa família. Minha mãe, linda, sentava-se a uma mesa próxima, enxugando as lágrimas com um lenço, tomada pela emoção. Foi ela quem me apoiou em cada decepção, em cada dúvida. E agora estava ali, chorando de alegria enquanto me via dançar com um homem que eu acreditava ser o meu para sempre. Esse homem era Adam Reis, meu noivo. Alto, confiante, charmoso. Ele parecia saber exatamente como conquistar cada convidado, passava de mesa em mesa, apertando mãos, fazendo piadas e me puxando para seus braços sempre que podia. Ele parecia o marido perfeito, exatamente do jeito que eu sonhava em me casar desde menina. Tudo parecia mágico, como se eu vivesse dentro de uma história daquelas que viram canções. Achei que a noite seria só amor e celebração. Mas então meu celular vibrou na minha mão e vi o nome da minha mãe na tela. Sorri, imaginando que ela queria me dizer mais uma vez o quanto a cerimônia tinha sido linda. Em vez disso, as palavras que ouvi arrancaram o chão dos meus pés e transformaram minha noite perfeita no momento mais sombrio da minha vida. Quando vi o nome dela piscando no visor, achei estranho. Ela estava sentada a apenas algumas mesas de distância porque me ligaria no meio da recepção. Atendi sorrindo, pronta para brincar com ela por ser dramática. Mas no segundo em que ouvi sua voz, meu coração disparou. Ela não parecia ela mesma. Sua voz estava trêmula, quebrada. Raquel, não beba nada que te oferecerem, disse. No começo, ri, até revirei os olhos. Mãe, do que você está falando? É o meu casamento. Todo mundo está bebendo. A voz dela baixou ainda mais, carregada de tremor. É sobre o Adam. Essa única frase fez meu sangue gelar. Minha risada cessou. Fiquei imóvel no meio da pista de dança. A música e as gargalhadas continuavam ecoando ao meu redor, mas de repente soavam abafadas, como se eu estivesse debaixo d'água. Olhei para meu marido do outro lado do salão. Ada estava cercado pelos padrinhos, sorrindo abertamente, apertando as mãos de primos e velhos amigos. Estava calmo, encantador, como sempre. Mas agora havia algo estranho naquela cena. Apertei o celular contra o ouvido. Mãe, o que você quer dizer? O que tem o Adam? Não posso explicar tudo agora. Só não beba nada. Nem deixe a Kayla beber. Eu te conto quando puder. Por favor, Raquel, confie em mim, ela sussurrou, antes de desligar, sem me dar chance de perguntar mais nada. Meu estômago se revirou. Baixei o telefone, fixando os olhos na tela, esperando que ele tocasse de novo com alguma explicação. Mas permaneceu em silêncio. Voltei a olhar para Ada. Ele ria com um dos meus tios, erguendo a taça em um brinde. Parecia o homem perfeito, como se nada pudesse estar errado. Ainda assim, o medo latejava dentro de mim. Com a voz da minha mãe ecoando na cabeça, caminhei rapidamente até a mesa da minha irmã, as mãos tremendo tanto que precisei segurar no encosto de uma cadeira para me firmar. Kayla levantou os olhos para mim, confusa. O que houve? Você está pálida. Forcei um sorriso, abaixando a voz. Não beba nada até eu dizer.
Promete? As sobrancelhas dela se franziram, mas Kayla sentiu, percebendo a seriedade no meu tom. Voltei para o meu lugar, tentando parecer calma, embora dentro do meu peito o coração batesse tão forte que eu jurava que todos podiam ouvir. Meu pai se inclinou para mim, falando baixo. Sua mãe acabou de sair. Parecia preocupada. Ela falou alguma coisa com você? Balancei a cabeça depressa, sem querer levantar suspeitas na mesa, mas a pergunta dele pesou em mim. Preocupada não era a palavra certa. Minha mãe parecia apavorada. Enquanto os garçons passavam pelo salão com bandejas de champanhe, empurrei minha taça para o lado. Disse a mim mesma que estava apenas sendo cautelosa, que talvez minha mãe tivesse escutado algum boato ou interpretado mal algo. Mas então meus olhos encontraram Adam de novo. Seu sorriso parecia forçado demais, seus gestos exagerados, como se estivesse se esforçando além do normal para entreter as pessoas. Eu o observei como se fosse um estranho. Estava nervoso? Ou era só a minha mente, contaminada pelo aviso da minha mãe? Cada vez que ele varria o salão com o olhar, parecia parar em mim um segundo a mais, como se quisesse confirmar se eu estava seguindo o jogo dele. Tentei me concentrar nos convidados, na dança, na música, mas as palavras da minha mãe ecoavam mais alto que as caixas de som do DJ. É sobre o Adam. Olhei de novo para Kayla. Ela deu de ombros, murmurando sem som, o que está acontecendo? Balancei a cabeça, incapaz de responder, com medo de pronunciar qualquer coisa em voz alta. Os olhos do meu pai cruzaram os meus do outro lado da mesa, cheios de perguntas que eu não queria encarar. Quanto mais tempo eu permanecia ali, mais sufocante o ambiente ficava. As risadas e conversas dos meus amigos e parentes soavam estranhas, como se nenhum deles soubesse que o chão estava prestes a se abrir sob nossos pés. Eu queria confrontar Ada ali mesmo, exigir respostas, mas não podia. Não com tanta gente em volta. Não com a possibilidade de o aviso da minha mãe ser verdadeiro. Se Ada realmente escondia algo, chamar atenção poderia me colocar em perigo. Então fiquei quieta, as mãos cerradas no colo, esperando por um sinal qualquer coisa que provasse que minha mãe estava enganada, ou confirmasse meus piores medos. E então o vi erguer a taça bem alto. O sorriso dele se alargou quando começou a pedir a atenção de todos, pronto para fazer um brinde. Os garçons circularam o salão novamente, colocando taças nas mãos de cada convidado. Minha garganta se fechou quando uma foi colocada bem na minha frente. Eu encarei o champanhe borbulhante, o líquido dourado refletindo a luz. As palavras da minha mãe ecoavam como trovões na minha mente. Não beba nada que te oferecerem. Pela primeira vez naquela noite, percebi que meu casamento perfeito não era perfeito coisa nenhuma. Algo sombrio estava acontecendo, e eu estava bem no meio disso, sem ideia do que viria a seguir. O som de risadas e de taças se chocando enchia o salão, mas eu mal ouvia. Meus olhos permaneciam fixos na taça à minha frente. As bolhas subiam em fileiras perfeitas, capturando o brilho das luzes. E, por um instante, pensei em todos os casamentos que já tinha assistido. Como noiva e noivo sempre erguiam um copo sem medo. Como tudo parecia natural. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez parecia perigoso. Empurrei a taça devagar para longe de mim. O aviso da minha mãe cortava fundo em meus ouvidos, mais alto que a música. Não beba nada que te oferecerem. É sobre o Adam. Minhas mãos tremiam, e eu podia sentir o olhar de Kayla do outro lado da mesa. Ela mexeu os lábios sem som. O que houve? Balancei a cabeça, sinalizando para que ficasse em silêncio. Eu precisava agir como se nada estivesse fora do normal. Se Adam percebesse qualquer mudança no meu comportamento, eu não sabia como ele reagiria. Levantei-me, alisei a frente do vestido e caminhei em direção ao corredor dos banheiros. Mantive o passo firme, sem pressa, tentando não chamar atenção. Meu pai conversava com um primo, mas seus olhos me seguiram, como se pressentissem que algo estava errado. Do lado de fora do salão, encontrei minha mãe perto do cabideiro, segurando o celular com força. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, mas sua voz saiu firme quando se aproximou de mim. Raquel, eu não queria arruinar o seu casamento, mas não podia ficar calada. Uma pessoa que conheço me ligou do hospital. Disseram que o Adam está sob investigação.
Ele foi ligado a casos de mulheres que foram drogadas em festas como esta. Eu congelei. As palavras me atingiram como um impacto, roubando meu fôlego. Minha mente se recusava a aceitar. Ada. O meu Ada. O homem com quem eu tinha acabado de jurar passar a vida. Mãe, não, sussurrei em choque, balançando a cabeça. Isso não pode ser verdade. Você deve estar enganada. Ela agarrou minhas mãos com força, o aperto firme. Queria estar enganada, mas ouvi o medo na voz dela, Raquel. Disseram que seu casamento estava sendo observado, que o nome do Ada apareceu. Por favor, não ignore isso. Eu imploro. Meus joelhos fraquejaram e me apoiei na parede para não cair. Cada momento com Adam passou diante dos meus olhos, o sorriso, a gentileza, o jeito como me segurou no altar mais cedo naquele dia. Tudo teria sido uma mentira? Será que eu me deixei cegar pelo charme e pelas promessas enquanto algo mais sombrio se escondia por trás da fachada? Eu queria gritar, exigir provas, mas meus instintos gritavam mais alto. Minha mãe nunca me ligaria daquele jeito se não tivesse certeza de que algo estava errado. O que eu faço? Sussurrei, a voz quebrando. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Haja normalmente. Não deixe ele desconfiar. E não beba nada. Apenas espere. Assenti, embora sentisse como se meu mundo tivesse acabado de rachar ao meio. Respirei fundo, ajeitei o cabelo diante do espelho do corredor e forcei um sorriso no rosto. Em seguida, voltei para o salão da recepção, decidida a não deixar Adam perceber meu pânico. Kayla estava à minha espera na beira da pista de dança. Segurou minha mão e sussurrou com urgência. O que está acontecendo? Você está me assustando. Apertei a mão dela. Apenas confie em mim. Não aceite nenhuma bebida hoje, de ninguém. Por favor. Os olhos dela se arregalaram, mas ela assentiu rápido, entendendo a gravidade no meu tom. Do outro lado do salão, Ada ergueu novamente a taça, chamando a atenção de todos. Vamos brindar, disse, com aquele sorriso largo e encantador que um dia derreteu meu coração. Os convidados aplaudiram e vibraram, sem perceber a tempestade que se formava por baixo da superfície. Eu permaneci imóvel, as mãos trêmulas, o coração disparado. Cada instinto em mim gritava para correr, gritar a verdade, contar a todos o que minha mãe havia me alertado. Mas se eu o acusasse ali, sem provas, poderia arruinar não só a vida dele, mas a minha também. E se ele fosse realmente culpado, revelar minhas suspeitas cedo demais poderia colocar todos nós em perigo. Então tomei minha decisão, eu esperaria. Ficaria em silêncio, interpretaria o papel da noiva feliz e observaria cada movimento de Ada. Se algo estivesse prestes a acontecer, eu estaria pronta. Enquanto a sala se calava para ouvir o brinde, forcei um sorriso. Mesmo com o nó em meu estômago apertando cada vez mais, as palavras da minha mãe ecoavam sem parar. É sobre o Ada. Segurei a mão de Kayla por baixo da mesa, apertando-a com tanta força que ela fez uma careta e sussurrou. Fica perto de mim. Naquele instante, percebi que a noite já não era mais sobre celebração. Era sobre sobrevivência. Algo estava para acontecer, e tudo o que eu podia fazer era esperar pelo momento em que a verdade se revelaria. Ada estava no centro do salão, taça erguida bem alto, o sorriso largo e confiante iluminando seu rosto. A minha linda esposa, disse Ada, a voz ecoando cheia de charme. A vida, as risadas e a uma eternidade de felicidade. Os convidados explodiram em aplausos, brindes e gargalhadas, erguendo suas taças para acompanhar o momento. Parecia uma cena perfeita, digna de um álbum de casamento. Mas, por baixo da celebração, eu senti algo diferente, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Não toquei na minha taça. As palavras da minha mãe pulsavam dentro de mim. Não beba nada que te oferecerem. É sobre o Ada. Kayla se inclinou para perto e sussurrou, os olhos arregalados, buscando os meus. Por que você não está bebendo? Apenas balancei a cabeça e murmurei. Só, não beba, por favor. Ela obedeceu, embora a confusão fosse evidente em seu rosto. Adam tomou um longo gole do próprio copo, exibindo aquele sorriso deslumbrante.
Envolveu meu ombro com o braço e beijou a lateral da minha cabeça, enquanto o salão inteiro se enchia do som de taças tilintando. Forcei um sorriso para as câmeras, para os parentes, para os amigos que tinham viajado quilômetros para testemunhar minha felicidade. Mas por dentro, eu estava desmoronando. E então aconteceu. As portas pesadas do salão de banquete se abriram com força, silenciando a música de imediato. Uma voz firme cortou o riso coletivo. Polícia! Ninguém se mova. Um murmúrio de choque percorreu o salão quando oficiais uniformizados entraram em fila. A luz das lanternas deles atravessava o brilho suave das lâmpadas. As pessoas congelaram, taças suspensas a meio caminho dos lábios, olhos arregalados em incredulidade. A banda parou no meio da música, e o silêncio caiu sobre a festa como um peso sufocante. Senti meu corpo inteiro gelar. Minhas mãos escorregaram das de Kayla, e por um instante não consegui respirar. Ada endureceu ao meu lado. O sorriso encantador se desfez, substituído por algo que eu nunca tinha visto antes, puro pânico. Seus olhos correram até as saídas. O maxilar se contraiu, e sua mão apertou a minha com força dolorosa, como se já soubesse que esse momento era inevitável. Os policiais avançaram com precisão, o som pesado das botas ecoando contra o piso polido. Um deles gritou: Adam Reis, você está preso. Mãos onde possamos ver. O salão mergulhou em caos. Convidados gritaram, cadeiras arrastaram, pessoas recuaram para as paredes em choque. Minha tia deixou a taça cair, o vidro estilhaçando-se com um som que pareceu cortar o ar. Meu pai correu para o lado da minha mãe, protegendo-a instintivamente. Eu permaneci paralisada, presa entre o meu novo marido e a verdade que se revelava diante dos meus olhos. O aperto de Ada na minha mão ficou doloroso. Ele se inclinou em minha direção, a voz baixa e desesperada. Não diga nada. Fique calma. Afastei minha mão, o coração batendo tão forte que temi desmaiar. Meus olhos se prenderam aos dele. E, pela primeira vez, vi algo sombrio por trás do charme, medo, culpa e fúria, tudo misturado. Os policiais o cercaram, suas vozes firmes ordenando. Mãos para cima, agora. Ada ergueu as mãos devagar, ainda tentando exibir aquele sorriso confiante, como se pudesse falar e sair daquela situação. Senhores, deve haver algum engano, disse com suavidade. É o meu casamento. Certamente não querem. Mas suas palavras foram cortadas quando dois oficiais avançaram, agarrando seus braços e torcendo-os para trás. O clique metálico das algemas ecoou mais alto do que qualquer brinde daquela noite. Os suspiros se transformaram em cochichos. Os cochichos viraram gritos. O que está acontecendo? Isso é real? Por que estão prendendo ele? Meu mundo girava. Eu estava no centro de tudo, a noiva de branco, assistindo o homem a quem eu acabara de prometer o para sempre ser arrastado para fora em algemas. Meu estômago revirou quando o peso do alerta da minha mãe me atingiu em cheio. Ela tinha me salvado de beber daquela taça, de entrar em algo muito mais perigoso do que eu poderia imaginar. Ada se debatia enquanto o puxavam em direção à porta, a máscara de confiança despencando por completo. Sua voz saiu entrecortada, carregada de raiva. Raquel, diga a eles. Diga que sou inocente. Não me movi. Meus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. As lágrimas que antes eram de alegria agora queimavam de traição. Os policiais ignoraram seus protestos, lendo seus direitos diante de todos. Amigos, família, até desconhecidos, todos testemunhas de uma verdade que eu já não podia negar. O homem que eu pensava amar, o homem que eu achava conhecer, não era quem dizia ser. E naquele instante, percebi que meu dia de casamento havia se transformado no início de um pesadelo. Quando Adam foi empurrado pelas portas e levado para a noite lá fora, o salão mergulhou em silêncio atônito. A polícia desapareceu com ele, deixando para trás apenas soluços, murmúrios e ilusões despedaçadas. De repente, meu vestido parecia pesar toneladas. Meu véu sufocava. Arranquei-o e o apertei nas mãos, a respiração irregular. Kayla tocou de leve meu ombro. Raquel, você está bem? Balancei a cabeça lentamente, a voz falhando quando sussurrei. Eu nem sei com quem me casei. O salão de recepção,
que minutos antes estava cheio de alegria, agora parecia uma concha vazia. O conto de fadas tinha acabado, substituído por uma verdade que eu nunca quis, mas já não podia ignorar. No momento em que as portas se fecharam atrás de Ada e dos policiais, o salão deixou de parecer um casamento. Virara uma cena de crime. Os convidados permaneceram imóveis, alguns agarrados às próprias taças, outros murmurando em descrença. Minhas madrinhas se juntaram em um canto, seus vestidos coloridos destoando do ar pesado que agora preenchia o ambiente. A banda se mexeu desconfortável, sem saber se deveria ficar ou arrumar as coisas. O sonho que eu vinha imaginando há meses se dissolver em uma só noite, deixando apenas perguntas e um coração partido. Afundei numa cadeira perto da mesa principal, as mãos tremendo enquanto tentava recuperar o fôlego. As mangas de renda do meu vestido pareciam apertar demais, o peito pesado. Fitei o lugar onde Ada estivera há alguns minutos, erguendo a taça com aquele sorriso perfeito, agora uma imagem envenenada. Aquele sorriso não passará de uma máscara, e eu havia caído completamente nela. Minha mãe veio ao meu lado na hora. Enlaçou-me, puxando-me para o abrigo do seu abraço. Sinto tanto, Raquel sussurrou, a voz embargada. Eu nunca quis isso para você, mas não podia te deixar se machucar. As palavras dela, embora dolorosas, me deram um pouco de equilíbrio. Percebi que, sem o alerta dela, eu poderia estar segurando aquela taça, confiando no Adam de olhos fechados enquanto ele me traía na frente de todos que eu amava. Meu pai ficou por perto, o rosto dividido entre raiva e tristeza. A voz dele se manteve contida, mas a mandíbula rígida denunciava a tensão. Vamos superar isso. Você não está sozinha, disse firme, com a mão apoiada no meu ombro. Pela primeira vez naquela noite, permiti-me chorar de forma aberta. As lágrimas rolaram, não só pelo marido que eu nunca tivera de verdade, mas também pela versão de mim que acreditara nele com tanta intensidade. Kayla, minha irmã mais nova, sentou-se à minha frente com os olhos arregalados de medo. Em voz baixa, perguntou: Raquel, o Ada era uma pessoa ruim? Era uma pergunta que eu não queria responder, mas devia honestidade a ela. Sequei as lágrimas e olhei para ela. Às vezes as pessoas fingem ser quem não são. Às vezes escondem coisas porque sabem que, se a verdade viesse à tona, ninguém ficaria ao lado delas. O Ada não era quem pensávamos. Ela sentiu devagar, a inocência dela se chocando com uma realidade que até eu tinha dificuldade em aceitar. Conforme os convidados começaram a sair um a um, reparei nos olhares. Alguns eram de simpatia, outros de curiosidade ou julgamento. Queria desaparecer, me esconder de tudo aquilo, mas sabia que não podia. Minha vida mudará diante deles, e nada apagaria o que tinham presenciado. Mais tarde naquela noite, de volta à casa dos meus pais, sentei no meu quarto de infância, ainda vestindo o vestido de noiva. O cetim e a renda agora pareciam uma piada cruel, um figurino para um papel que eu já não queria desempenhar. Tirei a aliança do dedo e a coloquei no criado mudo. Minha mão parecia mais leve sem ela, mas meu coração nunca esteve tão pesado. As notícias chegaram rápido. Adam vinha sendo investigado há meses, suspeito de usar bebidas em festas e eventos para prejudicar mulheres. As provas vinham se acumulando, e meu casamento fora a noite escolhida para a ação. O homem a quem eu havia prometido amar para sempre agora enfrentava acusações que me davam náuseas só de pensar. Passei a maior parte daquela noite acordada, olhando para o teto e revivendo cada lembrança com Ada na minha mente. Suas palavras doces, seus toques gentis, suas promessas de uma vida juntos. Será que alguma delas tinha sido real? Ou tudo não passará de mentira desde o começo? A traição doía mais fundo do que qualquer coisa que eu já havia sentido. Mas quando o sol nasceu e a luz invadiu o quarto, percebi outra coisa. Eu não estava destruída além do reparo. Eu tinha sido enganada, sim, mas também tinha sido salva. O amor da minha mãe, a coragem dela de falar a verdade, me puxaram de uma armadilha que eu não enxergava. Eu não estava arruinada. Estava marcada, mas ainda de pé. Nos dias que se seguiram, apoiei-me na minha família como nunca antes. Minha mãe cozinhava refeições que eu mal conseguia comer. Meu pai me levava de carro quando eu não suportava ficar sozinha. E Kayla ficava acordada comigo até tarde, conversando, até que eu finalmente pegava no sono.
O amor deles me lembrava que, mesmo quando alguém te trai, ainda existem pessoas em quem confiar. A maior lição que levei daquela noite era simples, mas poderosa: confie nos seus instintos e nunca ignore quem mais te ama. Se eu tivesse desprezado a ligação da minha mãe, se tivesse rido e seguido em frente, talvez eu tivesse me tornado mais uma vítima das mentiras de Ada. Em vez disso, recebi a chance de ir embora, mesmo que fosse para seguir sozinha. Hoje eu sei, estar sozinha é infinitamente melhor do que estar com alguém que esconde veneno atrás de um sorriso. O amor não é sobre charme ou grandes gestos. É sobre segurança, confiança e honestidade. E se essas coisas não existem, então não é amor de verdade. Então, se você ficou comigo até o fim dessa história, obrigada por ouvir. Minha vida não saiu como eu esperava naquela noite, mas eu saí dela mais forte e mais consciente da verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta.